Olá, tudo bem? Eu sou Almir Marinho e esse é o canal Caldo Literário. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like, acione o sininho e fique ligado, porque aqui nós temos um encontro marcado toda semana para falarmos das obras dos grandes autores da literatura universal. E hoje nós vamos conversar sobre o poema sujo do poeta maranhense Ferreira Goulart. José Ribamar Ferreira, o Ferreira Goulart, nasceu em 1930 em São Luís do Maranhão e faleceu em 2016 no Rio de Janeiro. Além de escritor e poeta, Ferreira Goulart foi crítico de arte, biógrafo, tradutor, memorialista, ensaísta e um dos fundadores do neoconcretismo brasileiro. Enfim, Ferreira Goulart foi um grande intelectual brasileiro. O poema sujo foi reconhecido pelos grandes poetas brasileiros, como também pelos grandes críticos literários. Veja o que disse o poeta Vinícius de Moraes acerca desse poema sujo. Ferreira Goulart acaba de escrever um dos mais importantes poemas deste meio século, pelo menos nas línguas que eu conheço, e certamente o mais rico, generoso e paralelamente rigoroso e transbordante de vida de toda a literatura brasileira. Veja o que disse o Ferreira Goulart acerca da construção desse poema. Sentia-me dentro de um cerco que se fechava. Decidi então escrever um poema que fosse o meu testemunho final, antes que me calassem para sempre. Então, o poema sujo foi escrito em 1975, quando Ferreira Goulart encontrava-se exilado em Buenos Aires, depois de vários anos de exílio em Moscou, Santiago do Chile, que foi o momento em que ele esteve lá que houve a queda do presidente Salvador Allende. Ferreira Goulart também esteve exilado no Peru, de modo que esse poema nasceu, como ele mesmo diz, era a última coisa que ele podia escrever. O Vinícius de Moraes, o grande parceiro do Tom Jobim, da grande Garota de Ipanema, que ficou conhecida no mundo todo, apareceu lá em Buenos Aires para um show, acho que na companhia do Augusto Boal. Então marcaram um jantar com Ferreira Goulart e outros amigos. E nesse jantar, o Goulart leu o manuscrito desse poema. Então o Vinícius de Moraes trouxe para o Brasil esse poema gravado em fita cassete na voz do Ferreira Goulart. Só que antes desse poema ser publicado, o Vinícius de Moraes foi mostrando para os amigos em reuniões, em encontros, de modo que o poema foi se propagando e ganhando corpo. Até que o Enio da Silveira, que era dono da editora Civilização Brasileira, ouviu o poema e resolveu editá-lo. Isso em 1976. Lembrando que esse poema contribuiu definitivamente para que o Ferreira Goulart voltasse para o Brasil. O poema sujo é muito comovente. Ferreira Goulart fala das desigualdades sociais, o amor, a morte, fala da sua infância em São Luís do Maranhão, da saudade da sua terra
e do exílio, que foi um período de muita angústia para o poeta. Toda a América Latina estava vivendo ditaduras ferrenhas, sanguinárias. As pessoas eram assassinadas ou desaparecidas a todo momento. E esse poema foi escrito como uma espécie de testemunho final. Ferreira Goulart temia a sua morte, como tantas pessoas em toda a América Latina. Poema Sujo é um livro muito atual, até porque muita coisa no Brasil ainda persiste. A desigualdade social no Brasil, que é fortemente marcada pela distribuição desigual da renda, e isso está bastante evidenciado nesses últimos 3 anos. E um dos maiores problemas é a desigualdade alimentar. Tem muita gente no Brasil passando fome. A falta de saneamento básico, o ensino de baixa qualidade, reflexo dos baixos salários dos professores, a falta de incentivo e da infraestrutura também. Temos o desemprego, que é outro grande problema brasileiro, que aumentou drasticamente nesses últimos 3 anos, a precariedade na saúde pública, a falta de acesso à cultura. São muitas atividades culturais que são negadas à população mais pobre, que com certeza, se essas pessoas tivessem acesso, aumentaria a qualidade de vida dessas pessoas. E o livro é o maior exemplo, com preços proibitivos. Como é que nós vamos alargar o nível cultural dessas pessoas? Vou ler um pequeno trecho do poema, onde ele evoca a cidade de São Luís do Maranhão, onde ele passou a sua infância. Que importa um nome a esta hora do anoitecer, em São Luís do Maranhão, à mesa do jantar, sob uma luz de febre, entre irmãos e pais, dentro de um enigma. Mas que importa o nome, debaixo desse teto de telhas encardidas, vigas à amostra, entre cadeiras e mesa, entre uma cristaleira e um armário diante de garfos e facas e pratos de louças que se quebraram. Já um prato de louça ordinária não dura tanto, e as facas se perdem e os garfos se perdem, pela vida caem, pelas falhas do assoalho e vão conviver com ratos e baratas, ou enferrujam no quintal, esquecidos entre os pés de erva cidreira e as grossas orelhas de hortelã. Quanta coisa se perde nesta vida, como se perdeu o que eles falavam ali, mastigando, misturando feijão com farinha e nacos de carne assada. Poema Sujo é um poema longo, belíssimo, profundo. Eu super recomendo. Você não vai se arrepender. Não cabe aqui uma explicação, como diria a poeta Hilda Hilst em O Ofício do Poeta. É triste explicar um poema, é inútil também. Um poema não se explica, é como um soco. Se for perfeito, te alimenta para toda a vida. Um soco certamente te acorda. E se for em cheio, faz cair tua máscara, essa frívola, repugnante, empolada máscara que tentamos manter para atrair ou assustar. Se pelo menos um amante de poesia foi atingido e levantou de cara limpa depois de ler minhas esbraseadas evidências líricas, escreva apenas isso: fui atingido, porque há de ser festa aquilo que na terra me pareceu
exílio. É isso, espero que você tenha gostado de mais esse vídeo. Muitíssimo obrigado pela companhia. E não se esqueçam, leiam, leiam. A leitura liberta. O mundo de quem lê é muito melhor. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!